Título 3. A visão já vista, quando Deus se revelou pelo nome. Introdução, da confusão à clareza. Agora iremos aprofundar a visão já vista, e você vai perceber que ela é muito mais fácil de acompanhar do que a visão anterior. A visão eloísta, como vimos, traz diversas ramificações que às vezes criam um emaranhado na mente de muita gente. Por isso dedicamos tanto tempo explicando, detalhando e recapitulando aqueles pontos. Mas a visão já vista é diferente. Ela é linear, direta e pessoal. É como sair de um labirinto e entrar numa estrada reta. Você sabe exatamente para onde está indo. Essa visão se inicia em Gênesis 12, no chamado de Abraão, e se estende até Deuteronômio 34, com a morte de Moisés. E aqui chegamos ao coração dessa revelação. Não mais apenas como Elohim, o Deus poderoso e distante, mas como Javé, o Deus que chama pelo nome, que faz aliança, que caminha junto, que se relaciona intimamente com o seu povo. Bisentumi Baizazera. O que significa Javé? Antes de prosseguirmos, precisamos entender algo fundamental. O que significa esse nome? Quando Moisés estava diante da sarça ardente e perguntou a Deus: "Quem devo dizer que me enviou?", Deus respondeu com uma frase que ecoa até hoje: "Eu sou o que sou, Javé". As letras sagradas, YHWH, vêm dessa revelação. Seu sentido é profundo. Eu sou o Deus que existe por si mesmo, que não depende de nada nem de ninguém. O eterno presente, aquele que sempre foi, é e será, sem começo nem fim. O Deus fiel, que cumpre suas promessas através das gerações, sem falhar. O Deus pessoal, que se relaciona, que ouve, que responde, que age na história. Por isso ele passa a ser chamado de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Não é um Deus genérico, distante ou impessoal. É o Deus de pessoas, um Deus que faz questão de se ligar intimamente a cada um que ele escolhe. E o primeiro homem escolhido para inaugurar essa nova fase da revelação foi Abraão, o pai da fé. Abraão, o protótipo da fé pessoal. Por que pai da fé? Esse título não vem porque Abraão nunca errou, muito pelo contrário. Ele vem porque Abraão foi o primeiro a experimentar esse relacionamento pessoal com Deus de forma tão profunda e transformadora. O próprio nome dele revela isso. Deus não apenas o chamou, mudou a sua identidade, de Abraão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Mas essa nova identidade não caiu do céu pronta, ela foi sendo forjada, erro após erro, perdão após perdão, prova após prova. O contraste com a visão eloísta. Veja a diferença entre como Deus agia antes e como ele age agora. Com Abraão, tudo muda. Deus não apenas age, ele fala diretamente. A promessa messiânica confirmada, espere um momento. Essa promessa não é nova. Ela já havia sido anunciada logo no Éden, após a queda, que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E agora, em Abraão, essa mesma promessa é confirmada e ampliada. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Não é bênção só para ele, é bênção para todas as famílias da terra. É a promessa de que, da sua linhagem, viria o Salvador do mundo inteiro. Por isso, as genealogias de Mateus 1 e Lucas 3 são tão valiosas. Elas provam que Jesus Cristo é o cumprimento exato dessa promessa. Como explica o apóstolo Paulo, a bênção chegou a todos os povos por meio de Cristo, o Filho prometido. Os 5 erros de Abraão e a graça que o sustentou. E aqui está algo surpreendente. Abraão erra, muito, e Deus, em sua paciência infinita, não o abandona. Pelo contrário, corrige, perdoa e continua moldando o seu coração. Isso é profundamente já vista. Não é um Deus distante observando de longe, mas um Deus próximo que acompanha o homem real, com suas falhas reais, e permanece fiel à promessa. Vamos ver os 5 erros principais e a graça maior ainda. Erro 1. Medo e fuga da terra prometida. Abraão parte obediente como Deus mandou, mas vem a fome. Em vez de confiar que Deus o sustentaria ali, foge para o Egito por medo. Recua diante da dificuldade como se aquele que o chamou não pudesse cuidar dele. Lição. Muitas vezes cremos na promessa enquanto o caminho é bom, mas esmorecemos quando a escassez aparece. Erro 2. Mentira sobre Sara. No Egito, com medo de ser morto por causa da beleza de Sara, Abraão mente. O medo fala mais alto que a verdade. Tenta salvar a si mesmo com estratégia humana. Mas Deus intervém, protege Sara e livra a situação. Abraão sai envergonhado, mas Deus continua ao seu lado. Graça. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. Erro 3. Duvidar da promessa de um filho. Deus reafirma a aliança, mas Abraão não consegue enxergar o cumprimento. Pensa, talvez seja por meu servo Eliezer. Mas Deus renova a promessa com mais força. Virá de um filho seu, da sua própria descendência. Graça. Mesmo quando a fé é fraca, a palavra de Deus permanece firme. Erro 4. Tentar cumprir a promessa por meios humanos. Os anos passam, Sara continua estéril, e ela propõe uma solução. Agar. Abraão aceita a pressa humana, em vez de esperar no tempo de Deus. Nasce Ismael, mas não é o filho da promessa. E essa decisão traz consequências duradouras. Lição. Quando aceleramos o plano de Deus com as nossas próprias forças, podemos até produzir algo, mas não é a vontade perfeita dele. Erro 5. Propor um caminho alternativo a Deus.
Mesmo depois de Deus confirmar que Isaque seria o filho da aliança, Abraão ainda tenta negociar. Senhor, não seria mais fácil assim? É a alma tentando ajustar o plano divino à nossa lógica. Mas Deus responde com firmeza: o plano é meu, o caminho é meu, a fidelidade é minha. A prova suprema, o sacrifício de Isaque. Depois de tudo isso, erros, perdões, restaurações, Deus quer levar a fé de Abraão à plenitude. Que pedido impossível, que prova profunda. Deus manda: toma o teu filho, o único que amas, Isaque, e oferece-o em sacrifício. Isaque não era apenas um filho, era a própria promessa condensada em uma vida. Se ele morresse, como se cumpriria o que Deus disse? Mas Abraão obedece. A fé cresceu tanto que, como diz a carta aos Hebreus, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Que salto extraordinário! Finalmente ele aprendeu: Deus é fiel, mesmo quando eu não entendo. E no exato momento em que levanta a mão, o anjo do Senhor o detém. Abraão foi provado e aprovado. E ali, naquele monte, Deus proveu um cordeiro substituto, uma imagem profética do que viria. Séculos depois, outro pai entregaria seu filho único, e ninguém o deteriam, para que toda a humanidade fosse salva. Este é o coração da visão já vista. O Deus que prova é o mesmo Deus que provê. A continuidade da promessa: Isaque, Jacó e José. A visão não termina em Abraão, ela segue adiante, e em cada geração, vemos o mesmo padrão. Deus se revela pessoalmente, Deus prova e molda o coração. Deus cumpre suas promessas com fidelidade. Isaque, o filho da promessa. Isaque não teve provas tão dramáticas, mas foi fiel. Deus o guardou, o abençoou, renovou com ele a aliança. Mesmo em silêncio maior, ele mostra: a fidelidade segue passo a passo. Jacó, o enganador transformado, começou enganando, foi enganado e lutou com Deus. E Deus não o destruiu, mudou seu nome para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Aqui vemos: Deus não chama os prontos, prepara os quebrados. Dele nasceram as 12 tribos. José, o sofredor aprovado, vendido pelos irmãos, preso injustamente, esquecido, mas em nenhum momento Deus o abandonou. Esteve com ele na escravidão, na prisão e na exaltação. E no fim, resume toda a visão numa frase imortal: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Resumo glorioso: Deus não causa o mal, transforma o mal em bem. Não abandona no sofrimento, está presente nele, não esquece a promessa, cumpre-a de forma surpreendente. Moisés, o ápice da revelação já vista. A visão chega ao seu auge em Moisés, o homem a quem Deus revelou o seu nome de forma plena, o chamado na sarça ardente. Deus não aparece como um poder distante: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E então declara: eu sou Javé. Agora a revelação não é só sobre Atos, é sobre quem ele é. A aliança no Sinai. Com Moisés, Deus estabelece uma aliança com todo o povo, entrega a lei, não como fardo, mas como caminho de comunhão, e faz algo sem igual: habita no meio do povo. A visão já vista atinge a plenitude. Deus pessoal, chama pelo nome. Deus presente mora entre os seus. Deus fiel, cumpre cada palavra. Deus santo, ensina e guia em retidão. Moisés, o amigo de Deus. E há algo sublime: a Bíblia diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 33:11. Que privilégio, que revelação! Na visão eloísta, Deus era mistério e distância. Na visão já vista, Deus é amigo. Amigo em santidade, amigo em fidelidade, amigo em presença. E assim, Moisés se torna a expressão maior dessa verdade. Deus não quer ser apenas conhecido, quer ser amado e ter intimidade com os seus. No próximo capítulo, veremos como essa visão tão preciosa também gerou ramificações, caminhos que saíram da raiz verdadeira, e como a fidelidade de Deus permanece, mesmo quando os homens se desviam.